Certamente tu já ouviu falar desse cara por ter transformado 10 mil dólares em mais de 1 milhão em apenas um ano. Ou talvez por ter desenvolvido setups com taxas de acerto simplesmente absurdas. Ou ainda pelos seus setups ridiculamente simples e fáceis, mas altamente rentáveis. Poderia passar horas aqui citando os motivos pelos quais a maioria das pessoas conhece o gênio Larry Williams. Mas talvez o que tu não saiba é o verdadeiro motivo pelo qual ele conseguiu alcançar todo esse dinheiro e sucesso. E não foi pelas suas estratégias. E também não foi por ter sido ganhador e ainda recordista no campeonato de traders mundial. O que fez o Larry Williams ser um trader de altíssimo sucesso é algo que a maioria esmagadora das pessoas simplesmente negligenciam. Não sei se por não entenderem a real importância do que precisa ser feito, ou pior, se realmente nunca ouviram falar. Olha a diferença da curva de capital de um profissional para um amador. Mesmos trades, mesmo mercado, mesmo setup, tudo igual. E antes que tu pense, nossa, Lawrence, isso é muito complexo, eu nunca vou conseguir entender isso. É aí que tu se engana. O motivo que fez o Larry Williams alcançar esses resultados estratosféricos são muito mais simples do que tu imagina e na verdade eu vou te ensinar em poucos minutos nessa aula. O que faz um trader ser lucrativo e consistente no mercado? Basicamente são 3 pilares. Ter uma estratégia lucrativa e também resiliente aos movimentos do mercado, ser capaz de seguir a estratégia exatamente como ela foi desenvolvida e saber o quanto arriscar em cada operação da estratégia. E desses 3 pilares eu sei o quão sexy, o quanto dá tesão de conhecer novas estratégias. Ou até mesmo saber como devemos pensar e agir para manejar elas. E eu sei que uma coisa que não é nada sexy, não dá nem um pouquinho de tesão, é a gestão de risco. Só de pensar já me dá um arrepio aqui, cara. Mas nem tudo na vida é sobre novas estratégias e psicológico. Para chegar na princesa, cara, não tem jeito, a gente vai ter que passar por alguns dragões. E o manejo de risco, na verdade, é essencial para alcançar a lucratividade. Os bons resultados no mercado só se sustentam com base nesses 3 pilares e eles 3 juntos: estratégia, psicológico e manejo de risco. Não tem jeito, cara. Se nós não tivermos um desses 3 pilares, nós não conseguimos fazer dinheiro no mercado de maneira consistente. Não tem como. Eu preciso que tu entenda isso, mas entenda de verdade, que isso fique enraizado dentro de ti, porque se não for dessa maneira, tu infelizmente vai participar da estatística perdedora. Deixa eu te mostrar uma coisa que provavelmente vai te assustar bastante. Eu tenho acesso a uma pesquisa que é feita já há alguns anos com traders que estão operando no mercado. E tem 2 perguntas cujas respostas são muito preocupantes. As 2 perguntas em si são extremamente simples e claras, mas ao conectar as respostas delas, é aí que a coisa fica bastante preocupante. A primeira pergunta é bastante direta. Há quanto tempo você opera no mercado? Simples, mas olha só a resposta. A última pesquisa mostrou que a grande maioria das pessoas opera há no máximo 1 ano. Ou seja, quase 2/3 dos traders que responderam estão dando os primeiros passos no trade. Até aí, nada de errado. O problema aparece quando a gente olha para a resposta dessa mesma pergunta nas últimas 5 pesquisas dos anos anteriores. Nós temos praticamente sempre o mesmo percentual de pessoas que estão começando. Concorda comigo que isso não parece que está muito certo, né? Se eu tenho o bolo de pessoas que está operando, conforme os anos vão passando, esse bolo vai aumentando porque mais pessoas vão entrando, mais pessoas deveriam continuar operando e, portanto, esse bolo deveria estar sempre cada vez maior. Mas o que a gente está vendo é justamente o contrário. O bolo de pessoas que continua operando há mais de um ano segue estável e às vezes até diminuindo. E se tu tá confuso com essa conta, calma que eu também fiquei. Tu deve estar te perguntando, Lorna, como é que isso é possível? O que tá acontecendo? Eu vou te dar a resposta e eu já te adianto que ela não é muito bonita. Mas eu preciso te entregar a verdade para abrir os teus olhos. Essas pessoas que pararam no meio do caminho, que decidiram encerrar as suas atividades como trader em até 1 ano, essas pessoas nada mais estão do que quebrando. Exatamente, cara. Elas tentam operar no mercado e a maioria esmagadora desiste, porque o dinheiro acaba. Elas quebram em 1 ano, um tempo muito curto. O mercado simplesmente expulsa elas. E o que explica isso? A resposta é muito simples.
Essas pessoas olham somente para aquilo que dá muito tesão, que elas acham muito sexy, que são as estratégias, que é o psicológico do trader. É isso que elas querem saber. Só que elas esquecem daquilo que é super importante também, que é o terceiro pilar dentro do mercado, que é a não tão sexy, não tão tesudo, mas igualmente importante, que é a gestão de risco. Essas pessoas não encaram a gestão de risco da mesma maneira que elas encaram as estratégias. E a prova disso está na resposta da segunda pergunta da pesquisa que eu quero te mostrar. A segunda pergunta se refere aos 3 pilares mais importantes do mercado. A pergunta é a seguinte: entre estratégia, psicológico e manejo de risco, qual você considera a mais importante? As respostas aqui, cara, são simplesmente alarmantes, mas também muito óbvias. Olha só, pouco mais de 10% dos traders que responderam disseram que é o controle de risco. E mais uma vez, esse padrão se repete ao longo das respostas das pesquisas anteriores. Tu tá entendendo o que tá acontecendo, né, cara? Não precisa ser nenhum cientista da NASA para entender. Por um lado, a grande maioria das pessoas estão operando no máximo há 1 ano. E elas desistem depois disso porque quebram ou não gostam da atividade porque acham muito difícil. Por outro, nós temos a maioria das pessoas não olhando para a gestão de risco. Entende onde é que eu quero chegar, cara? Ou tu aprende e entende a fazer gestão, manejo, controle de risco, seja como tu quer chamar, ou tu vai ficar no caminho, tu vai participar dessa parcela perdedora em até no máximo 1 ano. E eu tô frisando demais aqui para que tu consiga entender a importância, a relevância desse pilar que é o manejo de risco. E não ficar que nem um macaquinho no cio pulando de galho em galho achando que a próxima estratégia vai salvar a tua pele, porque não vai. Eu tô fazendo questão aqui de te dar mensagens duras, porque eu não quero que tu fique no caminho. Eu quero te mostrar o caminho certo do trader consistente e lucrativo. Só que para isso eu preciso que tu entenda exatamente os 3 pilares e agora eu vou te mostrar o pilar controle de risco na prática, como a gente deve fazer isso. Eu vou pegar aqui uma estratégia muito conhecida do Larry Williams que se chama 9.1. É uma estratégia assim, ó, mais simples impossível e altamente lucrativa. Olha aqui, cara. Eu vou comprar quando os preços fizerem a média móvel exponencial de 9 virar para cima. Aqui eu tenho o meu ponto de compra. O meu ponto de stop vai ficar abaixo da mínima do candle que tiver produzido esse gatilho. Perfeito. O meu ponto de venda vai ser no momento em que a média móvel exponencial de 9 vira para baixo. E a partir desse ponto eu vou ter então o meu encerramento da operação. Muito simples. Virada média móvel de 9 eu compro, virada média móvel de 9 para baixo eu vendo. O stop de 1 candle na entrada. Um sistema altamente lucrativo, com o manejo de risco correto e com pontos muito claros, cara. Entrada, saída, stop e acabou. O que tem de difícil aqui, Lois? Olha só, cara. Eu quero que tu te concentre neste segundo trade aqui que vai ficar muito claro. O que a maioria das pessoas fazem quando nós estamos tratando de mercado? A maioria das pessoas despreparadas, iniciantes, que não entendem que o controle de risco é um pilar extremamente importante, é o seguinte. Eu quero que tu te concentre logo no momento em que aconteceram as primeiras movimentações do trade. Olhando com o gráfico parado, fica muito fácil, né? Nossa, que simples. Mas te coloca na situação do trader, te coloca na situação em que tu passa, cara. Me diz se tu já não passou por isso aqui. O mercado aciona a tua entrada, tu coloca então o teu gatilho de entrada, tu entra no trade, tu até coloca o teu stop no lugar certo. Mas olha o que acontece nos próximos 2 candles que o trade começou. O mercado aciona e começa a rasgar para baixo e no próximo candle nós temos aqui basicamente, praticamente o stop sendo acionado. Te coloca na situação dessa abertura aqui em que os preços quase chegaram lá no teu ponto de stop. Tu comprou no lugar certo. Tu manejou a operação no lugar certo. O problema é que Lois está quase chegando no meu stop. Eu não vou deixar bater no stop cheio. Eu vou encerrar um pouquinho antes, porque daí eu evito que eu perca tudo. Quantas vezes tu já não pensou sobre isso? Isso é a mesma coisa do que não saber manejar uma operação. Tu coloca os pontos no lugar certo, mas na hora de deixar, tu não deixa. E aí tu vai perder um tradeaço desse, que nós não tínhamos nem como saber que ia ser. É isso que os traders iniciantes fazem. Os que fazem manejo de risco, o que já é um ponto de vitória, mas os que
não fazem direito. São dois bolos muito grandes que fazem a maioria esmagadora das pessoas perder dinheiro, porque elas colocam seus stops nos lugares certos, quando colocam, e quando colocam ainda costumam sair ou antecipadamente do stop ou antecipadamente do alvo. Alguma coisa ali fez com que elas não conseguissem manter as ordens nos lugares certos. E isso prejudica demais um sistema, cara. Prejudica demais a lucratividade. Quando nós estamos falando de manejo de risco, nós estamos automaticamente falando de lucro. Isso tem que ficar muito claro, de dinheiro. Imagina perder um tradeaço desse, cara. Acompanha aqui. Um dos sistemas que eu mais gosto é o de rompimento de estruturas complexas. Dentro das circunstâncias corretas, nós temos 40% de stop, 60% de alvo quando nós projetamos 2 vezes a amplitude do risco. Se eu produzir consistentemente esse tipo de sistema, eu vou ter no longo prazo 40% de erro, 60% de acerto. 40 de erro, 60 de acerto, stop 1 candle, alvo 2 candles. Até aqui assim, ó, mamãozinho com açúcar. Lawrence, não tem nada que eu não saiba. O problema começa quando o trader resolve puxar um pouquinho o stop dele pra cima, porque ele pensa que ele vai ser o espertão. Ou começa a bater o medo no trader e ele vai lá e puxa o alvo dele um pouquinho mais pra baixo, porque ele tomou 3 stops seguidos, agora ele quer garantir o lucro e fica só com 80% do lucro do que o sistema deveria estar dando. Aí no terceiro trade ele até se mantém bem comportadinho, né? 40% de erro, 60% de acerto, mas no quarto trade mais uma vez ele vai lá, tira o stop porque ele não aguenta mais ser estopado. Lawrence, me ajuda, pelo amor de Deus, vou tirar o meu stop. Aí o mercado só de sacana vai lá e pega o stop do cara na ponta da linha. 4 entradas iguais, porém que foram manejadas de maneira completamente amadora. Ora tirando stop, ora baixando o alvo. O que tu acha que isso vai acontecer, cara? Tu acha que um trader que faz o que bem entender consegue tirar dinheiro do mercado? Tu até pode fazer o que tu bem entender, mas tu não vai ter os resultados que tu bem entender. Repara que até aqui eu tô falando de controle de risco. Utilizei as estratégias para te exemplificar a importância desse terceiro pilar. E aqui eu vou te evidenciar uma curva de capital simples de um sistema bastante lucrativo. A gente vai falar isso nas próximas aulas. Segura o peão, onde nós temos aqui um início de capital de 100 mil reais, onde 20 trades depois nós tivemos aqui um lucro aproximado de 112 mil reais. Uma curva de capital linda em 20 trades, 12% de ganho. Isso aqui é o que o método padrão forneceu nesses 20 candles. Agora, olha o que acontece quando o trader resolve tirar as ordens de stop e alvo, mexendo um pouquinho para baixo o alvo, um pouquinho para baixo o stop, ou seja, manejando de maneira amadora. Repara que no mesmo sistema, mesmos trades, nós tivemos uma curva de capital pior, um lucro mais baixo, mesmas oportunidades, mesmos gatilhos de entrada. O problema aqui foi no manejo de risco. Olha como um simples, entre aspas, movimento pode produzir resultados muito piores, que é o famoso método sardinha. Faz o que bem entender ao seu bel prazer. E se tu tá achando que eu tô falando de um percentual de erro muito grande, Lawrence, o cara chutou a bola lá pra torcida. Negativo, cara. Se a gente pegar esses mesmos 20 trades e considerar que nós tivemos um erro de 0,5% em cada um deles, olha o que vai resultar de lucro. Olha a curva de capital considerando apenas 0,5% de erro em cada trade. Basicamente, o sistema saiu no 0 a 0. Saiu de 100 mil reais e ficou ali com 101 mil reais. Considera custos, considera corretagem, considera imposto de renda, não sobrou nada. Percebe que nem tudo se trata sobre estratégia, que apesar de ter muito tesão, eu gosto demais de estudar estratégia, não pensa ao contrário, sou fanático por estudar estratégia, mas eu não deixo de olhar para o pilar que é tão importante quanto manejo de risco. Vamos falar um pouquinho sobre estratégias de manejo de risco, agora sim na prática. Nós temos diferentes tipos de manejo de risco e eu entendo que para cada circunstância que o trader se encontra, vale a pena considerar um tipo de manejo. Nós temos manejos mais calmos, mais agressivos, mais lucrativos, mais conservadores. Tenho aqui 5 exemplos. Fixo, percentual, Kelly, caixas e Elder. Cada manejo de risco tem um ponto forte e um ponto fraco. E para essa aula eu quero abordar contigo aqui os 3 conceitos
controles de riscos que eu entendo mais interessante para quem está dando os primeiros passos dentro do mercado. O controle de risco fixo, o percentual e o de Kelly, que é uma apresentação de como o Larry Williams conseguiu alcançar os resultados tão potentes dele dentro do campeonato de trader. Exatamente, cara. Muita gente acha que a estratégia foi a grande protagonista do porquê que ele fez tanto dinheiro. É verdade que ela foi, mas teve um co-protagonista aí, que foi o sistema de Kelly, que atuou juntamente com a estratégia do Larry Williams, que possibilitou ele alcançar resultados tão estratosféricos. Controle de risco fixo, percentual e de Kelly. Vamos para eles. O controle de risco fixo, nós vamos arriscar sempre o mesmo montante de capital por trade. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou pegar e vou estabelecer que eu vou entrar em risco no máximo R$200 por trade. Não é que eu vou entrar com R$200 em cada trade. Eu vou arriscar R$200 em cada trade. E isso é só um dinheiro hipotético. Poderia ser 50, poderia ser 20, mas eu vou entrar sempre com o mesmo valor em cada trade, independente se minha curva de capital está subindo ou diminuindo. Comecei com R$10.000, vou entrar arriscando R$200, 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 e esse é um tipo de controle de risco fixo, um pouco mais conservador, resultados um pouco mais conservadores também. Um outro tipo de controle de risco é o controle de risco percentual, onde nós vamos definir um percentual, onde nós vamos poder alocar e arriscar por trade. Vou te dar um exemplo aqui que vai ficar muito simples de entender. Supondo que nós tenhamos R$10.000 para trade. Então eu tenho um montante total de R$10.000. E eu defino que eu vou arriscar no máximo 1% desse montante total. Bom, 1% de R$10.000 vai ser R$100. Isso significa que a cada trade que aparecer eu vou arriscar R$100. Porém, o sistema de risco percentual permite que eu vá oscilando o risco de acordo com o meu montante. Concorda comigo que na medida em que eu saio de R$10.000 e eu vou para R$11.000 e eu tive um ganho de R$1.000, portanto, eu posso atualizar esse 1%. Inclusive, eu gosto desse tipo de sistema, porque a gente acelera quando nós estamos indo bem e a gente freia quando a gente está indo mal. Se eu passei de 10 para 11.000, eu não vou arriscar agora mais R$100, porque 1% de 11.000 é 110. E sim, no próximo trade eu vou arriscar então 110. E em um momento em que eu tiver com 15.000, eu não vou arriscar mais 110, eu vou arriscar 150. E claro, a cada trade eu vou atualizando isso. A cada trade que eu encerrar, eu vejo qual é o meu montante e eu vou arriscar 1% em cima disso. E o controle de risco de Kelly, um pouquinho mais sofisticado, mas na verdade ele é bem mais simples do que parece. O controle de risco de Kelly, ele vai me dar o quanto eu vou entrar em cada trade de acordo com a performance do meu sistema naquele momento que o trade tiver aparecido. E a performance vai ser dado pela taxa de acerto e pelo payoff, que é a média de ganhos sobre a média de perdas. E a formulinha de Kelly, que é essa aqui, que parece uma coisa difícil, mas não é, olha só, cara. Taxa de acerto menos 1 menos taxa de acerto dividido por payoff. Se eu tenho aqui um sistema hipotético em que eu vou ter, no momento que eu estiver olhando um trade, eu estiver com 60% de taxa de acerto e eu estiver um payoff de 2, é só eu botar aqui 60 menos 1 menos 60% dividido por 2 e isso vai me dar 10% como resultado. Significa que eu vou poder alocar então 10% do meu capital. Se eu tiver um montante de R$20.000, significa que nesse trade eu vou alocar R$2.000. 10% de R$22.000. Na prática, cara, isso aqui é muito mais simples do que parece. É que nem aquele primeiro dia que tu vai andar de carro, em que tu lembra, cara, tem um espelhinho, eu tenho que ligar o carro, eu tenho pisca, eu tenho a marcha, eu tenho a embreagem, tenho freio de mão, tenho que ajeitar o banco e parece um monte de coisa. Mas hoje tu nem pensa mais sobre isso, tu só liga o carro, já liga o som, e já sai andando. É a mesma coisa, cara. Depois de um tempo, isso aqui vai ficar super automático, super natural e é preciso para tu estar dentro da parcela que faz dinheiro de verdade dentro do mercado. As próximas aulas vão ser dedicadas para a gente falar sobre psicológico, assunto importantíssimo que define o que é um trader vencedor. Eu vou te mostrar exatamente o que nós precisamos avaliar no momento em que a gente encara o mercado. Psicológico do trader, simplesmente importantíssimo. Falaremos também sobre estratégias, a aula prática na terceira aula, na sala secreta dos traders, onde nós vamos operar juntos, ao vivo. Vai ser lindo. Quarta aula, eu vou falar sobre as minhas estratégias, mas amanhã, às 20 horas, eu vou estar aqui pra gente falar sobre esse cara aqui, o nosso psicológico. O cara que nos faz ganhar dinheiro, mas também nos sabotar. Precisamos conversar sobre o psicológico. Isso vai acontecer amanhã, às 20 horas. Já prepara o vídeo aqui do lado, cara. Vai ser incrível. Tenho certeza que tu vai gostar. A gente se vê lá.